começar aos 20, 30, 40, sei lá. A gente começa e recomeça tantas vezes que chega até perder a conta. Mas é inegável que algo acontece aos 40. Já folheamos o livro da vida umas 41 vezes. E por isso a gente já sabe onde seguir, o caminho que desenhar, reconfigurar a rota quando necessário, o traje que a gente vai escolher e principalmente selecionar as companhias. A verdade é que a gente ainda tem umas 41 vidas pela frente, para serem vividas de 41 formas diferentes. Hoje estamos aqui, psicólogas, mulheres de 40, quarentonas, quarentosas, prontas para abrir 41 caixinhas para vocês, para que a gente possa viver 41 novas histórias. Sabe por quê? Porque sim, a vida depois dos 40 tem muita coisa pela frente. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao 41 Podcast. Olá, meninas! Olá! Então, gente, a ideia desse podcast veio aí justamente de 3 psicólogas, né? Vamos nos apresentar, que tem 40 anos acima, apesar de algumas não quererem admitir de vez em quando. Tenho resistência. Né? E que resolveram aí se juntar para conversar, para trazer um pouco da subjetividade dessa vida depois dos 40 para as mulheres, tá? Então, vou me apresentar aqui, sou Roberta Takei, sou psicóloga infanto-juvenil, trabalho aí com crianças, adolescentes, sou mãe de um adolescente de 16 anos, então tive essa experiência aí maravilhosa de começar cedo, né? Ariana Torta, não lembro muito bem meu ascendente qual era, mas alguma coisa aí que não faz muita falta, mas eu sou realmente ariana, isso eu digo assim, impulsiva, impaciente. Já fui casada 2 vezes, já fui descasada 2 vezes também, porque afinal de contas uma coisa que eu aprendi com os 40 é a não ficar onde não me caiba por inteira. Então, hoje a gente está começando aqui o nosso podcast 41 e vou passar a palavra para a minha xará, Roberta. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Roberta Mascarenhas, como minha colega já falou, sou psicóloga, especialista em psicologia analítica junguiana da galera aqui, né? Trabalho com mulheres, já tenho uma longa jornada aí de trabalho com mulheres, 40 menos é 40 mais, né? Que é a idade que a gente tá agora, nossa proposta de agora. Sou casada, tenho um relacionamento há mais de 20 anos de casado. Tenho Casadinha do grupo. A né? separada. Temos um de cada, um modelo de cada aqui. Tenho 2 filhos, um adolescente de 15 e um adolescente de 12 anos. Estamos aí enfrentando essas novas fases, essa adolescência do século XXI. A minha adolescência foi do século passado, então estamos agora vivendo a adolescência do século XXI com alguém que foi adolescente no século passado. Então estamos aqui juntas para falar sobre os desafios, as delícias e as dores de estar nos 40 mais. E com isso, temos a nossa loura, porque todas morenas têm a sua loura. Se apresente, Lu. Então, eu fiz 40 recentemente, não gosto de ter 40, mas eu acho que a minha questão é com o tempo, não é com a idade. Meu nome é Lu Figueiredo, eu sou psicóloga clínica, sou professora, sou pesquisadora também, trabalho na abordagem da terapia cognitiva comportamental, né? Trabalhar com mulheres na clínica é uma excelência. Acho que a gente conversar sobre os 40 a mais vai ser um processo de revisitar a nossa história, falar das histórias atuais dos 40 e falar da proximidade dos 50, né? Eu acho que tem um caminho pra gente chegar nos 40, que é a partir dos 30, e tem um caminho que a gente tá vivendo agora que é pra chegar nos 50, né? Então, os 40 a mais. Sou solteira, cheguei aos 40 sem casamento e sem filhos, isso tem a ver com a minha trajetória de vida. Muito feliz, eu não me arrependo de ter filhos. Se eu tivesse uma filha, ela se chamaria Larissa e o menino chamaria Antônio. Ou seja, já foi um projeto, né? Mas foi um projeto não consolidado. Mas não tem uma infelicidade por conta disso, né? Eu acho que a vida que a gente vive coloca a gente para fazer escolhas, né? Seja o casamento, o divórcio ou não ser casada, são as escolhas que têm a ver com as experiências que a gente caminha nos 41. Por aí. E isso que você falou, Lu, das escolhas, é interessante porque um dos processos da maturidade é a gente assumir que as consequências das nossas escolhas.
seja elas quais forem, né? Escolhemos, às vezes, obviamente, a gente escolheu no momento e que talvez a gente não tivesse a mesma maturidade, mas é com o que a gente tinha, nós fizemos as escolhas, e agora eu acho que está na hora da gente revisitar nossas escolhas, manter algumas e, por que não, trocar outras, como a Roberta falou. A vida começa todos os dias, a qualquer momento, né? Mas eu acho que tem algo, né, assim, específico, e esse é um pouco o foco desse nosso primeiro episódio, né, tem algo que acontece a partir dos 40 para as mulheres, assim, ou pelo menos tem algo esperado socialmente a partir dessa idade, né, e aí eu queria começar justamente, aqui, gente, a gente vai fazer assim, né? São 3 psicólogas, mas de vez em quando isso aqui vai virar um pouco, sabe, sessão de terapia, vai virar divã, porque a gente também vai falar da nossa vida, Sim. né? Das nossas experiências. Isso é perigoso. É perigoso. Limites precisam ser dados. Eu sou equilibrada aqui, vou tentar dar o equilíbrio. Vocês que aguentem a gente. Mas, assim, eu queria perguntar para vocês duas, né? Como foi... como é que deu essa virada de chave, sabe? Dos 30 para os 40, o que mudou, assim, né? O que vocês olhavam antes, quando vocês tinham lá os 30 e poucos anos, e que hoje, aos 40 e poucos, né? Os 40 e muitos, eu sou a caçula do grupo, inclusive tenho que dizer assim, né? Assumo meus 42, tá? Mas, o que mudou, assim? O que vocês veem de diferente e o que se manteve também constante, né? Porque não significa que, porque a gente atingiu ali aquela marca dos 40, vai mudar tudo. Tem coisas que a gente quer manter constante, que a gente gostou ali na casa dos 30 e que quer continuar. Mas tem coisas que realmente parece que a maturidade nos convida a fazer algo diferente, assim. E aí, Lulu? Começa com você. Então, sabe aquele filme De Repente 30? Eu acho que a gente poderia fazer, ou eu poderia fazer um De Repente 40. A gente tem historiadoras aí, né, como a Mélida Priori e a Michelle Perrault, que elas falam muito sobre a construção cultural da mulher na história, né? Então, a mulher ela tem uma história social. E muito dessa história social e cultural tem a ver comigo. Então, assim, o que é esperado de uma moça, né? Então, assim, na nossa época era esperado que a gente estudasse. Se a gente pensar nas nossas mães, já não era esperado. Então, assim, fazer faculdade era uma imposição, né? Acho que isso é massa. Mas também era esperado que eu conhecesse alguém nesse caminho, me casasse, tivesse filhos e constituísse uma família. Só que as histórias perto de mim das mulheres jovens casadas eram de mulheres que não acessaram o ensino superior e que já passavam alguma dificuldade financeira no sentido de serem sustentadas pelos maridos. E eu não queria aquilo. E na minha cabeça eu achava que esse casamento, que é esperado do tradicional, não era uma coisa muito boa. Porque depois que eu vi essas mulheres casadas e com os filhos, elas reclamavam de não estudar e de não ter independência financeira. E eu fui uma filha, eu acho que todas as filhas são assim, mas assim, na minha cabeça eu peguei que eu não podia dar errado. Então eu não podia repetir um padrão que já existia na minha família. Casar, ter filho e ser dependente financeira. E eu acho que eu peguei isso tão forte que eu não vi o tempo passar. Então, quando eu falo da minha relação com os 40, o problema não é a idade 40. O problema é que eu queria ter mais tempo entre os 35 e 40, sabe? Passou rápido. Porque, de fato, entre os 28 e 38, quando eu volto pra minha história, a única coisa que eu fiz foi estudar. Né? Eu fiz uma primeira graduação, que não era um curso que eu queria, foi administração. Meu sonho era ser psicóloga, então eu só entro na faculdade de psicologia aí no meio da casa dos 20, saio perto dos 30, ou com 30, perto dos 30, e aí quando eu pensei assim, agora eu vou viver essa fase, que é, sei lá, talvez conhecer alguém, namorar bastante, viajar bastante, sair, eu me vi fazendo uma carreira acadêmica, né? E para quem conhece o universo da academia, a academia, ela dificilmente cabe com uma outra coisa. E eu simplesmente emendei uma graduação, pós-graduação, mestrado, um doutorado, e iniciei um pós-doutorado que coincidiu com a pandemia, o primeiro ano do pós-doutorado em 2020, e aí quando eu penso na minha história, assim, eu vivi uma pandemia acadêmica a partir dos 28 anos. Então é por isso que eu tenho essa sensação de que eu deveria estar chegando nos 30 agora, já que eu terminei a parte acadêmica, e agora eu ia vivenciar a liberdade dos 30. Então a questão não é com a idade, é com o tempo, né? E eu não sei se é errado, não sei se eu faria diferente, mas é um período muito difícil, porque existe uma dedicação. As pessoas falam muito assim da dedicação da mãe, a mãe se torna invisível. Mas quando você faz uma escolha de pesquisadora e acadêmica, você também faz uma renúncia social. Sim. Você se torna invisível social. E durante muito tempo eu me senti invisível, porque foram 10 anos dedicados a isso. Então se você pensar que eu tenho 40, uma década da minha vida foi estudando, assistindo aula, escrevendo, e que é um processo extremamente solitário. Não tem companhia nesse processo, né?
Então a questão não é os 40, a questão é a relação. Se eu pudesse escolher hoje, eu tinha 35 de novo. Ok, posso fazer as coisas que hoje eu tenho feito, né, com relação à liberdade, enfim, passear, viajar, ter amigas, sair, perder noite, mas é diferente, né? A gente se impõe outras questões, a gente se impõe algumas liberdades e alguns limites que lá com 30 a gente é mais irresponsável para fazer, e é ótimo, inclusive, né? Pegando a sua fala, né, Lu? Eu acho que, parecido com você, eu cumpri as tarefas pré-determinadas do que deveria ser feito, né? Mas a minha sensação ela é um pouco diferente. Só para pegar uma fala sua, que isso era tão marcado de eu ia me formar, entrar na faculdade, não poderia depender de homem. Isso foi um discurso que eu cresci ouvindo também, né? Que isso ficou tão forte que eu me formei e casei 5 meses depois. Eu já estava para casar, mas eu não casei enquanto não formou e estava trabalhando, né? Então, como na minha história, na psicologia, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar, eu era estagiária e fui imediatamente contratada no lugar que eu era estagiária. Então, eu me permiti casar a partir do momento que eu estava trabalhando, que eu estava formada, né? Então, acho que eu fui cumprindo isso aí, meio que sem me entender muito bem o que é que eu estava cumprindo, né? Então, eu acho que na casa dos 30, até eu chegar, muita coisa foi mudando em mim também. Porque eu cumpri, teoricamente, a parte pessoal, casei, tive filhos, mesmo assim tudo muito controlado. Porque eu queria fazer o mestrado. Então, eu só tive filho quando eu concluí o meu mestrado. Então, eu fui fazendo as coisas assim, programadinhas. Então, eu tive a sensação de viver tudo isso, mas de viver programado. Eu acho que a partir de determinado momento, no entre aí o final da década dos 30, início dos 40, eu me permiti viver sem tanta programação. Talvez porque essa parte pré-programada já tenha sido realizada. Então, os 40, pra mim, ele não me assustou nesse sentido. Porque eu falei assim, não, fui vivendo. E eu acho que tem uma coisa que eu acho que é muito minha, que todas essas fases que eu fui vivendo plenamente essas fases. Eu fui me dedicando a elas. Então, quando eu estava fazendo faculdade, eu estava fazendo faculdade. Mergulhei naquilo ali. Quando eu fui fazer o mestrado, depois eu tive filho, eu fiz o mestrado, eu tive filho, eu fui vivendo cada etapa. Então, eu tenho essa sensação com o tempo de que passa rápido, mas ao mesmo tempo, né? Quando eu olho, eu falo assim, pô, bacana, eu fui vivendo aquilo ali. Eu não tive uma sensação que no início dos 30 eu tive de apagamento. Porque quando eu me dei conta disso, eu fui vivendo cada uma dessas etapas e fui me vivendo plenamente. Então, viver a maternidade, mergulhei. Às vezes eu acho que eu mergulhei demais. Todas as mães. Né? Daí, depois, quando você volta a ser você fala, pronto, agora posso ser. Né? E até no casamento. Até porque o mergulho da maternidade é assim, você mergulha, sai, mergulha, sai. Não acaba, não, é um mergulho pra sempre. É um mergulho pra sempre. É um mergulho pra sempre, né? Então, assim, quando chego aos 40, eu chego, ok, agora posso me permitir mais. Eu acho que a maturidade me trouxe isso. Né? E como você trouxe também, assim, a maturidade não é a passagem de tempo apenas, é como você lida com essa passagem do tempo, a construção que você foi fazendo. Então eu fui fazendo essa construção, então eu me sinto construindo isso. E chegando aos 50, que eu estou mais perto de todas a chegar aos 50. Pode ficar lá. E claro que eu também, né, não é uma ideia de a gente romantizar, porque todos têm perrengue. Tem perrengue com 15, com 10, com 20, com 30, com 40, com 50, mas a ideia de ir vivendo cada fase dessa, pra mim, é bem, bem interessante. Então, eu cheguei aos 40 nessa sintonia. Pronto, cheguei aos 40, agora deixa eu me permitir mais. E dar mais valor a cada etapa desses processos. Agora, é claro que você olha no espelho e fala, o colágeno já não é mais o mesmo, né, gente? Melasma. O negócio já não responde. Aqui você, sei lá, dentro dos padrões que a gente cresce também, estético, você quer ir pra uma festa, então, peraí, vou fechar a boca aqui uma semana, porque não adianta. Metabolismo não é mais, não responde da mesma forma, né? Mas aí também você foi para aí, mas espera, isso aí foi um padrão que colocaram pra mim. Então, essa maturidade dá pra você pensar nisso. E ele é bem forte. E ele é bem forte, né? E você, Beta? Não, vocês estão falando, eu acho que o fator central aí realmente é essa questão do tempo, né? De como a gente vivencia o tempo. E aí, assim, a psicologia sempre traz muito isso. Como essa vivência do tempo, ela é muito subjetiva. A gente tem um tempo cronológico, mas a gente tem o tempo da vida de cada um, né? E o tempo das histórias que vão se atravessando. Assim, Lu trouxe essa agenda dela querer um pouco voltar a isso.
Eu acho que eu já fui ao contrário, sabe? Eu cumpria a agenda muito cedo. Então, assim, eu casei muito cedo, né? Eu tava outro dia tentando fazer essas contas, assim. Eu casei, acho que com 24, 25 anos. Eu tive filho com 26, né? E aí, com 26, eu já tava, o quê? Concluindo meu mestrado, inclusive. Eu fiz toda, assim, a minha casa dos 20 para os 30, né? Eu cumpri, eu já tinha escrito um livro, né? Plantado uma árvore, Tido um menino. tido um filho, e assim, boa parte do script, né? Quando eu cheguei, sei lá, 30 e poucos anos, já estava Tava cumprido. pronta. Né? As obrigações, assim, já estavam. E realmente, também, como Roberta, nessa fase, eu fiz isso tudo muito intensamente, né? E eu acho que até para cumprir esse script, porque eu tinha muito esse senso, assim, de querer cumprir o script certinho, também essa fase dos 30 ainda foi uma fase muito dedicada ao outro, Sim, né? Foi uma fase muito dedicada ao outro trabalho, então, assim, até os 35 eu já estava com carreira consolidada, com o doutorado pronto, né? Eu estava com o meu filho, então, assim, eu peguei e tentei conciliar, né? Aquelas coisas que a gente fica lá equilibrando os pratinhos, de conciliar a maternidade, trabalho e relacionamento e tudo. Então, assim, quando foi chegando o final, né, dos 30 e poucos, primeiro eu tive uma questão, assim, de ver muito precocemente meus pais adoecerem, né, minha mãe acabar falecendo e meu pai também, que aí já me colocou num outro lugar, né, num lugar de cuidadora. E meu filho já estava grande, então, assim, acho que também tem um pouco isso, assim, as nossas dinâmicas de vida, né, tem um pouco esses fatores. Hoje eu tenho um filho com 16 anos, então, assim, hoje aos 42, tipo, eu não tenho mais a preocupação de ter que deixar sair e ter que deixar alguém com filho em casa, isso é né? um alívio. Eu fui para uma confraternização essa semana que, assim, as minhas amigas todas nessa faixa etária dos 40 e pouco, a gente tinha que ter um lugar onde tivesse parquinho para as crianças estarem. Então, assim, não é mais a minha fase. Então, a entrada dos 40, né, me deu uma liberdade de tipo, ok, a agenda socialmente determinada eu já cumpri, né? Então, agora eu posso fazer o que eu quero. E que no começo foi muito difícil, inclusive, haja terapia para me permitir fazer o que eu queria, né? Descobrir o que é que eu queria, porque eu acho que nesse engenho social que a gente fica aí, que a mulher fica principalmente, né? De cumprir todas tudo aquilo que é esperado. Às vezes a gente se perde um pouco no que a gente quer, no que a gente gosta de fazer, sabe? E os 40 me convidaram a isso. Ok, minha filha, você não tem mais filho pequeno, né? Você não tem mais pai e mãe para cuidar, você tá consolidada no seu trabalho, você já estudou, você já alcançou o nível máximo ali acadêmico. O que você quer fazer da vida agora? Aí vem a liberdade. Isso. E eu acho também que nesse momento, né? Você falou aí dos seus pais, Roberto, eu também perdi meu pai e foi um chamado para a realidade, né? A brevidade do tempo. Isso. A gente passa a olhar o tempo de um outro Aí a modo. gente começa a ter, que a gente sabe, eu brinco com os alunos que a gente aprende na quarta série, que a gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, né? Ninguém conta o que acontece entre, né? E que esse morrer pode vir antes. Eu acho que quando chega nessa fase também, a finitude, ela se torna concreta. Não que ela não seja, sempre foi, mas ela tá mais perto, porque os pais começam, né, o envelhecimento dos pais é algo que mexe com a gente também, porque aqueles que eram nossos cuidadores, aqueles que eram referências de super-heróis, de fortaleza, nem para todos, obviamente, que a gente tem aí diversas relações de pai e mãe, pra gente também não cair nessa ideia de que todo pai e mãe generalizar, vão ser ótimos, maravilhosos, mas aí você começa a dizer assim, opa, existe, o tempo passa. E aí você começa a entender o que você ouvia dos mais velhos antes, assim, o tempo passa rápido. Você diz, como assim passa rápido? Porque você achava um ano letivo demorado, porque no colégio, porque na faculdade, os trabalhos, de repente você fala, passa rápido pra caramba. E eu acho que isso de passar rápido e a gente ter essa noção da finitude, também ela pode virar uma chave.
tanto de uma forma, digamos, mais positiva, tipo, olha, ok, existe a finitude, então eu preciso lidar com ela da melhor forma, que é essa liberdade que Beta traz. Ou ela pode trazer também Um desespero. Um desespero, né? E aí vai ter muito a ver também com a forma que você viveu a sua vida. Não que isso seja determinista, você pode mudar também, mas a maneira como você viveu a sua vida pode te trazer mais um desespero, ou pode dizer um acalento. Opa, vivi. Aí a psicoterapia entra para ajudar a gente, né? Entra, Se a gente parar para observar, todas nós tivemos pais que permaneceram casados, né? Uhum. Seja até a finitude, como Sim. os pais de Roberto e seus, e os meus pais que ainda são vivos. Essa coisa, eu fiquei tão isolada do mundo, né, para estudar, que eu me peguei muito surpresa em 2020, quando eu vi meus pais envelhecerem. Eu olhei um dia, eu estava sentada, eu lembro, eu estava sentada almoçando, meus pais estavam sentados no sofá, eu dando aula online, almocei depois deles, e meu pai gosta muito de sentar no chão, ele não gosta muito de sentar em sofá. E eu me lembro que quando jovem eu via meu pai levantar do chão muito rápido, tipo, Sim. botava a mão, apoiava e levanta. E eu almoçando vi meu pai apoiar a mão no chão, aí depois ele apoiou outra mão no sofá, a outra mão no sofá, e ele fez um esforço para levantar. E eu disse, onde é que eu tava que eu não vi meus pais envelhecerem, né? Sim. Então assim, na pandemia, o fato de ter ficado muito em casa, trabalhando online, não foi ruim para mim foi bom. Porque eu pude ver que eles envelheceram e olhar para essa dimensão de tempo de outra Sim. maneira. Inclusive, no ano seguinte, eu e meu pai, a gente fez uma viagem junto. Nesse mesmo ano, eu e minha mãe e meu pai também fizemos uma viagem, nós três. E eu passei a valorizar mais o tempo de qualidade com eles. Porque quando a gente lá na casa dos 30, 20, a gente quer fazer tudo sem os pais. Né? E quando você vai chegando perto dos 40, eu quero aproveitar mais o que eu puder com meus pais. Mas é engraçado também que esse mesmo lugar que vocês falam da maternidade, de se realizarem, inclusive de olharem e entender, tem mulheres que não vão ter filhos. Sim, e que, sim. Só que ainda é complicado, porque uma das perguntas que me fazem, inclusive passei por ela no trabalho recentemente, é alguém olhar pra mim e perguntar como é seu nome e tal. É casada? Aí eu falo, não. Tem filhos? Não. E as pessoas Se assustam. ainda se assustam. Você não cumpriu o Você não checklist chega, para chegar aos não 40. chegou. Como é que Ok, você a gente chegou? pode ser livre, pode fazer escolha, mas assim, a escolha ainda vai ser vigiada Sim. ou ela ainda vai ser monitorada por um olhar. Sim. Porque é como se não fosse normal, tá faltando alguma parte de mim. E eu não acho que falta parte nenhuma, né? E outras mulheres também acham que não faltam parte nenhuma. Então, é meio estranho porque a gente tá aqui falando de mulheres de 40 que também se criticam aos 40, Sim. aos 30, aos 50. E aí a ideia de coletiva, ela fica meio perdida nesse processo de chegar aos 40, vivenciar as perdas, vivenciar as conquistas, né? Eu olho para as minhas amigas que tiveram filhos, eu acho o máximo. Eu acho que eu também seria muito feliz se eu tivesse, né? Não é uma questão, até porque eu tive sobrinhos, eu entendo que a maternagem, inclusive, ela pode ser feita de diversas Sim. formas, né? Eu tenho certeza que meus pais seriam excelentes avós, como foram para Juninho e Mariana, mas é uma questão de outra valorização, né? De outro tempo, de outras escolhas, que não é sobre certo ou errado, é sobre a gente se permitir. E sempre a nossa história de vida vai estar associada, né? A gente trabalha com narrativas, a gente talvez já escutou aí centenas de mulheres e homens ao longo da clínica, e cada história dessa, ela revivencia um novo capítulo na nossa vida, Sim. né? Como a gente olha para essa dimensão do tempo, seja o tempo de agora ou o tempo que a gente pensa. Porque a gente pensa, eu devia ter feito tal coisa aos 30, né? Assim como a gente pensa assim, o que eu vou fazer nos 50, Sim, né? Sim. E a ideia da brevidade. Então, a minha questão não é a idade, de novo é a relação com o tempo, que eu acho que tem melhorado essa relação com o tempo, quando a gente vai se permitindo algumas coisas. Sim. Saber que esse tempo, né, assim, primeiro, ele não é uma construção linear. Eu acho que os 40 também, eles dão pra gente esse privilégio da gente ter um olhar meio do caminho, sabe? Então, assim, do mesmo jeito que vocês olham, né, e eu pude olhar o envelhecimento e até, assim, me assustar com a morte precoce dos meus pais, eu olho, por outro lado, o crescimento do meu filho, né? Então, assim, aos 16, como ele já tem algumas coisas, assim, que ele não precisa de mim. E quando ele resolveu ir morar com o pai, a princípio eu fiquei, assim, Que dor. totalmente arrasada. Mas hoje, gente, eu tenho que dizer pra vocês, é uma delícia morar sozinha, né? Aos 42 anos, eu ter a minha casa, chega lá, tá eu e o meu gato só, Os gatos. né? O gato e o namorado gato, de vez em quando. Do gato, dos gatos, É. dos gatinhos. Mas, assim, E do gatão.
poder, né, de vez em quando viajar com meu filho, fazer ressignificar esse processo de maternidade também, que aos 30 eu não admitiria fazer isso, sabe? Aos 30, se meu filho falasse, mãe, eu quero ir morar com meu pai, eu amarraria ele no pé da cadeira e falar, não Você vai. sentiria a pior mãe do mundo. Isso. Fiz alguma coisa de errado. Eu sou culpada, já que ele quer ir, eu sou culpada. Isso que Roberta tá falando, Eu né? nunca vou ter a culpa materna. Nunca. Que bom. Que bom. Nunca vou ter a culpa materna. É a vantagem de não ter filhos. A culpa de não ter a culpa materna. Mas porque também não mulher tenho, tem. Não, você. Mas assim, mulheres têm culpa. Somos carregadas pela carregadas culpa. pela culpa de alguma forma, sabe? Como assim? As filhas de Eva carregam a culpa desde que nasceram, a gente já carrega essa culpa. Isso que Roberta trouxe, eu fico pensando assim, né? Como essa relação com o tempo ela é construída, é o viver o tempo de Cronos, cronológico, o tempo de Kairos. A gente fala do 40, que a gente chama, né, na psicologia analítica de metanoia, que não é cronológico, mas é mais ou menos aí na metade da vida, que seria esses 40, onde há essa transformação, né, que a gente entende que há um chamado para a transformação. E esse chamado vai acontecer de várias formas, de dar novos significados. Obviamente que aqui a gente está falando um pouco dentro do contexto de cada uma para trazer recorte muito específico de pessoas que que tiveram uma construção de vida muito específica dentro de um privilégio, inclusive, né? Um privilégio. Então a gente pode estar aqui discutindo isso, mas tem mulheres que estão chegando aos 40 e não tem nem a possibilidade de discutir, de pensar e de escolher, né? As escolhas que eu e Roberta, que a gente falou aqui, né, dos scripts, a gente cumpriu os scripts, mas a gente ainda tinha uma certa autonomia no Podia romper com Podia tudo. romper. Ia ser chamada de rebelde. Isso! E já fui, desde o dia que eu fui fazer psicologia, eu já fui chamada de rebelde, então eu já tava ali, mas, né? para muita gente, essa agenda é um piloto automático exatamente. que elas têm que ir seguindo, porque, né, tem um social aí que exatamente impera e que fala, não, você, por enquanto, né, você não tem nem o que pensar de escolha ainda. Isso. Então, eu acho que até a gente tem que pontuar isso, assim, que poder ter essa... A maturidade, ela existe, mas poder usufruir dessa maturidade dos 40 também é um privilégio. É um privilégio. Que nem todas Isso só é conquistado com autonomia. Com autonomia. E ele custa caro, muitas vezes, a saúde mental, Sim. mas ele é possível. Sim. A própria escolha da graduação, né? Hoje a psicologia ocupa um lugar de excelência. Fazer psicologia é sinônimo hoje de ser bem-sucedida, tá apostando numa carreira do futuro. Mas meu pai queria que eu fosse advogada e minha mãe queria que eu fosse enfermeira, porque minha mãe tinha uma frase: enfermeira não fica desempregada. Baseada em quê? Ela falou isso? Em nada, vozes da cabeça dela. E aí eu falei, vou fazer psicologia. Mas o que é isso? Meu pai, eu tenho certeza que até hoje ele fala que eu só converso, que ele fala assim, minha filha, as pessoas vão lá, elas falam sobre o quê? Ficam uma hora falando o quê? Ou seja, mas ok, tá tudo certo, né? Eu fiz psicologia e dei certo. Sim. Bom, meninas, e pra gente concluir aqui um pouco, né? Eu perguntei como é que foi chegar lá e como é que vocês se veem daqui em diante. A gente falou aí do traçar dos 30 para os 40 e dos 40 em diante, dos 40 aos 50, aos 60. Como é que vocês visualizam esse futuro? Visualizar o futuro é um exercício interessante, difícil, porque tem idealizações, mas eu tenho aprendido nesse processo viver o momento, o agora, sabe? Eu acho que, por exemplo, quando a gente decide em dezembro chegar aqui, vamos começar um projeto novo? Vamos. Sabe? Só vamos. Então, acho que ninguém falou não, inclusive, né? Ou talvez. Ninguém, a gente não... A gente é muito confiante. Vamos lá, vamos sentar, vamos trazer isso, né? Porque eu acho que é essa vivência do agora. Então, claro que eu penso nos 50, nos 60, porque é uma caixinha que eu preciso guardar, algumas economias que eu preciso guardar. Eu falo economia de saúde, principalmente, no campo da saúde, né? Então, assim, hoje, por exemplo, a minha relação que eu tenho com o meu corpo hoje é diferente dos 20, dos 30, que eu achava que o corpo ia estar ali, ok, eterno, né? Nada cai. Nada cai. E agora você fala, opa, para chegar aos 50 bem como eu me sinto agora, eu preciso fazer essa caixinha aí. E o corpo é um lugar disso, né? Então, eu tenho um vídeo que rolou aí na internet, né, de Cláudia Raia, não sei se vocês viram, que ela falava da musculação do corpo. Eu falei, gente, essa mulher que é maravilhosa, que tem um corpaço, diz que entra no chuveiro, cai tudo, imagina eu, pobre mortal que não aí fez como nada. a gente fala do estereótipo, né? Exatamente. O estereótipo é muito forte. E aí acho que a dificuldade agora dessa pergunta que a Roberta falou é entre o estereótipo e a saúde. O que é real? Onde é que eu estou fazendo pela saúde e onde é que eu estou fazendo pelo estético? Qual é esse limiar? Talvez nem eu saiba. E não sei se eu vou ter essa resposta. Porque
de alguma forma, por mais que a gente tenha colocado aqui, que a gente está no lugar de privilégio, de fazer essas reflexões, a gente nasceu nisso. Sim. A gente veio desse lugar, a gente veio nessa conjuntura, a gente veio do século passado, todas nós, que isso era muito forte, e desgarrar essas máscaras, essas personas, aquilo que a gente acredita que não é fácil. Eu acho que é um caminho do processo da maturidade. Então, o que eu espero aos 50 é continuar em movimento. Minha ideia é o movimento. Acho que os 40 me deu a ideia de que eu preciso manter o movimento. E quando eu falo movimento, eu falo emocional, de corpo, Sim. psíquico, afetivo, sexual, o movimento de maneira geral. Mas o movimento eu acho que de uma forma diferente, assim. Sim. Porque a gente tinha, né? Eu acho que o que eu perdi um pouco e quero manter, assim, era a necessidade de uma aceleração. Sim. Sabe? Meu movimento aos 30 era muitas vezes correr em volta do próprio rabo, assim. Né? Viva correndo. Não pare de nadar. Era Dory, assim. Continue nadando. E hoje eu percebo que tem horas que eu preciso nadar, tem horas que eu posso ficar boiando. E boiar é massa, boiar é muito legal às vezes, sabe? Boiar às vezes dá descansar, né? Dá um outro coisa que nível. com 30 a gente não faz, a gente não descansa. Não se permite. Porque o tempo é mais acelerado, de fato. Muito mais acelerado. E pra chegar nos 50, eu quero me casar, eu quero ter minha família, né? Porque, assim, família é uma coisa importante. A gente quer ir pro seu casamento. Eu fiz isso, e assim, engraçado que a gente falou disso o tempo todo, mas o meu mestrado e doutorado, eles foram em um programa de família, né? Olha. Então, assim, eu acredito na família, eu acho que família é importante, eu acho que o casamento vai acontecer, eu acho que eu tô pronta, inclusive, pra casar. E agora já não vai ser por uma cobrança social, vai ser por uma escolha, né? E assim, eu cheguei aos 40... com construção de saúde mental, com construção de carreira, com estabilidade financeira, com meus pais vivos, né, podendo viver esse mundo da liberdade que hoje as mulheres se permitem. A gente está aqui falando de temas como esse porque a gente tem liberdade. Sim. Liberdade que foi construída por mulheres antes de nós e a gente continua fazendo o trabalho delas. Mas passar pelos 40 e chegar aos 50 também vai ser atravessar alguns desafios, né? Os desafios da brevidade da vida, os desafios de vivenciar a mudança do corpo, né? Quando eu falo que de repente aos 40, é porque com 30 a gente tem uma pele. E de repente, quando eu comecei a observar a pele do meu rosto, você pega, ela é mais assim, ela é um pouco mais mole, assim, né? Não, muda E o aí disjuntor hormonal, assim. E aí você começa a se preocupar. Antes a gente se preocupava com a roupa da balada, agora a gente se preocupa com creme, Sim. né? Então, assim, eu uso vários cremes estéticos, um para cada parte do corpo, tentando conter aí as idades e a marca do corpo, que ela não é controlável, mas não é por isso que a gente vai deixar pra lá. Então hoje tem uma outra preocupação estética, que é a do bem-estar e da aceitação, que com 30 a gente ainda tá se preparando pro outro. Hoje a gente literalmente se arruma pra gente. E pra gente curtir aquela arrumação. Isso. Ok, a gente pode... O que ela tá achando da minha aparência? Mas é muito mais a sua relação com o espelho do que o o outro acha. Então permanecer na década aí dos 40 pra chegar aos 50... traz também esse desafio da gente se manter na saúde mental, nos padrões muito rígidos que hoje, inclusive, o mundo digital nos coloca. Sim. E a gente está aqui participando desse mundo digital também. Exato, né? Até porque também a gente mesmo já um pouco mais madura, a gente não tá ainda livre dessa armadilha Tem da as pressão social. inseguranças. E tem toda uma agenda hoje em dia colocada para a mulher de 40 anos. Sim. Também. Tá aí um tema pra gente conversar no nosso próximo, que é o corpo, essa relação com o corpo. Tá aí. Exatamente, né? Eu vejo bacana. realmente, assim, esse futuro com essa possibilidade, sabe? Cada vez mais de conseguir dar essas pausas quando necessário. Né? Não quero casar de novo, porque eu já casei 2 vezes. Ninguém nem vai levar. Ninguém nem vai mais levar a sério. Eu já esgotei a cota. O próximo eu já posso pedir música no Fantástico, então, né? Não caso mais, assim. Mas isso não me impede de me relacionar e de estar. Né? Acredito no casamento, tanto que eu casei 2 vezes, justamente por isso, porque eu Eu acho que acreditava. casamento é uma coisa maravilhosa. Mas assim. Eu só tive outro tema, já tô entrando em outro tema, gente. Porque assim, eu tenho um casamento que são vários casamentos. Eu sou casada com a mesma pessoa há 20 anos, mas não é o mesmo casamento. Sim, sim. Não é. Até porque eu acho que se fosse o mesmo casamento, não estaria mais no casamento. Então, o casamento é um tema interessante porque eu que tô nessa vivência do casamento, são casamentos. Eu vivi e vivo esses 20 anos casamentos completamente diferentes. Bom, mas vocês já viram, né, que temas Né, é o que não não vão vai faltar. faltar para nós.
E por isso que a gente gostaria de pedir que vocês, né, que estão aí assistindo, que estão aí nos escutando, se vocês gostaram, se vocês se identificaram, se vocês têm 40, se vocês não têm 40, mas um dia terão, porque a gente espera que todo mundo chegue, né, que sugiram temas pra gente, tá? A gente tá começando isso, mas nós queremos aí contemplar ao máximo essa diversidade. Afinal de contas, né, chamamos aí 41, porque temos aí a história de Beta, de Lu, mas essas 41 histórias, elas contemplam muito mais mulheres, muito mais subjetividades, né, muito mais corpos, muito mais cabeças. Então, o que a gente quer é que essa conversa entre nós aqui, essa pequena sessão terapêutica, né? E às vezes não tão terapêutica Às vezes assim, um pouco caos, mas tá tudo um certo. pouco caótica, mas que ela possa aí, de alguma forma, impactar a vida de vocês, certo? Meninas, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês nessa primeira... Eu nem vi o tempo passar. Nem senti o tempo. Tá vendo o tempo, né? O relativo. tempo é subjetivo. O né? tempo é agora. O tempo é agora. Obrigada, gente. Beijo e até a próxima.